Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Terça-feira, dia 6 de agosto de 2019, Atualidades Pampa entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul. Como sempre fazemos, queremos dizer ou já poder antecipar alguns dos assuntos que passarão por esta bancada no dia de hoje. Mas olha, a Lei Candir, que todo mundo criticou, que todo mundo reclamou, a Lei Candir está com seus dias contados, mas está também com muita encrenca para trás. Conselho do Ministério Público Federal veta a indicação do presidente para a Comissão dos Mortos. Cai a produção industrial no nosso país. 1945, 6 de agosto, explode a primeira bomba atômica no Japão. Ditador Nicolás Maduro apronta mais uma na Venezuela. E a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul aprova projeto de lei que extingue a aposentadoria especial de deputados. Muito bem, mas também no dia de hoje, ou pelo menos nesses últimos tempos, o presidente Bolsonaro tem criticado muito a Anvisa pela dificuldade, pela demora de liberar alguns registros. E ele faz uma pergunta, ou fez uma pergunta: será que isto é excesso de zelo ou está se procurando criar uma dificuldade para vender facilidades? O que ele quer, na verdade, é que tudo ande mais rápido, que as pessoas possam conseguir medicamentos mais baratos, enfim. Então, já é uma cutucada que o presidente, mais uma cutucada do presidente Bolsonaro, né, Marne Barcelos? O presidente Bolsonaro, indiscutivelmente, é uma figura que tem que ser estudada à parte. Primeiro, porque ele tem um temperamento, ele nunca negou o temperamento dele, ele nunca mentiu, ele sempre disse que ele era aquilo. Ele nunca fugiu da sua verdade. Aliás, eu lembrei-me do que disse Sócrates. Sócrates disse o seguinte: eu prefiro morrer do que ser hipócrita, dizendo a verdade. Quando ele foi julgado, condenado, e vieram falar com ele dizendo o seguinte: se você voltar atrás, você será salvo. Ele disse: não, prefiro morrer para continuar falando a minha verdade. E o Bolsonaro é assim. Ele tem um temperamento férreo, um jeito diferente, que foi o jeito que os brasileiros resolveram votar nele, 57 milhões de pessoas, para colocá-lo como presidente desse país. Então, ele não mentiu em nenhum momento, ele sempre teve essa personalidade, ele tem esse temperamento, e o fato é que todos os dias ele está em todos os jornais, redes sociais, etc. Falem bem ou mal, mas falem de mim. Isso aí. Ele estava na abertura do evento da FenaBrave em São Paulo. Falou que é muito difícil ser empresário no país, que o empresariado tem que, né, desde abrir a empresa até fechar a empresa, às vezes é até mais caro fechar a empresa. Mais difícil fechar uma empresa. Exatamente, é uma burocracia danada, então falou que isso precisa mudar e que ele espera entregar um Brasil melhor, que ele tem certeza que vai entregar um Brasil melhor do que ele pegou. Olha, mas não entende de economia, falando a mesma coisa que ele disse durante toda a campanha, mas que contratou não, mas convidou uma equipe de primeira qualidade, incluindo Paulo Guedes. Caras, eu ainda acho que ficou um vazio ouvindo o Marne atentamente. Sempre eu faço, Marne, sempre que tu faz, eu te ouço atentamente, Marne. Eu me concentro mais, quando tu faz. Mas eu quero te dizer assim, eu acho que ficou aquele vazio da facada do presidente, quando ele ficou afastado, onde nós poderíamos conhecer mais o estilo do presidente. E isso talvez teria facilitado a adaptação do presidente com o exercício da presidência. Os debates. E da própria... Faltaram os debates, é isso que eu ia dizer, nós já debatemos isso aqui, que faltou isso exatamente por ele ficar afastado pela aquela edição do ataque que ele sofreu, e impediu de nós conhecermos o estilo dele, né, e que ele pudesse se desnudar. E ele está o fazendo já no exercício da Previdência,
com as rejeições que são naturais, com as avaliações que são naturais, e por isso esse nosso debate permanente sobre o exercício da presidência. Muito bem. Tem uma dúvida, Magna. Pois não. Foi em relação apenas à liberação de remédios? Não. Ou alguma coisa em relação, por exemplo, à liberação de agrotóxicos? Porque... Não. Até porque não acho que não é bom, a Anvisa passa pela Anvisa, né? Ela faz a regulamentação. E aí eu vou aproveitar para tocar nesse ponto que mais de 290 agrotóxicos já foram liberados só nesse ano no Brasil. 50 deles são, inclusive, banidos em toda a União Europeia, porque podem causar câncer e diversas outras doenças. É um processo muito perigoso de colocar esse tipo de agrotóxico e esse tipo de produto na mesa do brasileiro. Acho que, pelo menos nesse ponto, o Ministério da Agricultura tinha que repensar suas ações. Deixa eu te dizer uma coisa, agora eu fiquei com dúvida com esse teu comentário, porque eu acompanhei bem as declarações sobre a classificação de cada agrotóxico, de cada produto, tá? Aqueles que são efetivamente perigosos, aqueles que tem que ter cuidado e tal. Então, me pareceu que estava tudo muito bem encaminhado. Quer dizer, ninguém vai usar uma coisa que dá problemas da saúde porque existe um selo de alerta. É o que a gente espera, né? Mas é isso que vai acontecer. Há esse número de pelo menos 50 deles que são proibidos na União Europeia por conta justamente de terem algum indício de que causam câncer ou que causam algum tipo de doença mais grave. Mas esse não é um problema que vem só do governo Bolsonaro. Eu posso trazer aqui, por exemplo, em 2015, o custo médio para se autorizar um agrotóxico no Brasil era de $530. Se a gente levar essa conta para os Estados Unidos, o custo médio para a autorização de um agrotóxico é de $630 mil. Já repensa, né? O Brasil tinha que mudar como política estrutural a sua política de agrotóxico, porque eu sinceramente não consigo pensar em qualquer outro produto que influencie a saúde de todos nós e que seja liberado tanto. 290 em um ano. É como se a cada... cigarro. Mas aí é como se a cada dia tu fosse na vendinha e pegar uma bala diferente. O que acontece aí é diferente porque o cigarro a gente já sabe os malefícios que tem. Agora, na hora que a gente está comprando uma maçã, a gente está comprando uma banana, a gente está optando pela fruta, pela verdura, né, que todos falam que realmente é mais saudável e deveria ser. Daqui a pouco a gente está comendo veneno e esse veneno vai repercutir lá na frente. Então, eu também tenho um pouco de preocupação com relação a essa questão dos agrotóxicos. Eu acho que deveria ser tratado com mais cautela, mas hoje a ministra Cátia Abreu até se manifestou a respeito disso, dizendo que também tem muita mídia em cima e que isso vai fazer com que os empresários, as pessoas não consumam mais o nosso produto, até para a questão de exportação e tudo Fica mais. mal para nossa imagem. Fica mal para nossa imagem. Agora, com certeza, a gente precisava de um equilíbrio, porque eu não quero botar na mesa da minha casa produtos que eu penso que são bons para a saúde da minha família, que na verdade vão fazer um mal, mas não vão fazer um mal agora, vão fazer um mal lá no futuro, que a gente nem sabe o quanto ainda. E tu tens razão, Carla. E o cruel, só para contribuir, é que justamente o produto orgânico é muito mais caro. Mas então, sabe que a verdade com relação a isso, eu escutei até umas dicas bem bacanas. A gente pensa que o produto orgânico é muito mais caro, ele é quando ele tem uma pessoa no meio. Quando tu compras o produto orgânico diretamente do produtor, esse produto orgânico não é tão mais caro assim. Então, hoje em dia, tem muitas feirinhas orgânicas que tu consegue chegar diretamente no produtor e, quem sabe, comprar um produto de melhor qualidade. Tem várias. Cita algumas que tu sabe, assim. Na Redenção, eu sei que tem. Na Redenção tem porque as pessoas vão perguntar. Exatamente. Tem também na Zona Leste, tem perto ali do instituto que eu frequento, né? Ali perto ali nos arredores, Três Figueiras, exatamente, durante o sábado tem a feirinha orgânica. Então, a pessoa se organizando, bota na internet, feira orgânica, é muito fácil de achar e tenho certeza que você vai encontrar perto da sua casa. Muito bem. Carla, eu só queria lembrar que essa matéria foi exaustivamente discutida por nós. Travamos aqui um árduo debate com as teses conflitantes, porque agora, vamos dizer assim, é a consequência do que ocorreu quando nós discutimos que era a extinção dos controles que havia sobre esses registros. Então, nós discutimos, havia a tese mais liberal aqui, dizendo que ia incrementar negócio, a gente que fez alguma resistência exatamente preocupado porque com esse cheque em branco que se estaria dando para os agrotóxicos. Agora, como eu disse, diante da liberação, que foi assinado, agora fica mais fácil registrar e liberar
os produtos. E tem só um último detalhe, porque aqui mesmo no Rio Grande do Sul tem um problema da morte das abelhas por conta de alguns desses agrotóxicos. Vários pequenos e médios produtores têm relatado isso, de morte de milhares de abelhas por conta da utilização incessante dos agrotóxicos. E quem já fez qualquer aula de ciência sabe, a abelha leva e prolifera as plantas. Depois que morrem as abelhas, quem morre? Falando em... Magda, vamos ficar aqui nesse assunto. Vamos lá, para a gente compreender o que foi debatido aqui. Não mudou, não se liberou, nada disso. Foi mudada a classificação. E outra coisa, não são agrotóxicos, são defensivos agrícolas. A palavra agrotóxicos a palavra agrotóxico é uma palavra que tem uma conotação ambientalista. Os ecochatos que criaram essa bobagem e chamam de agrotóxico. Não, se chama defensivo agrícola. Nem todo defensivo agrícola é tóxico. E os defensivos agrícolas de baixa toxicidade, eles não atingem o organismo humano de forma a trazer prejuízos a curto, médio ou longo prazo. O que mudou foi a classificação desses produtos, ou seja, a quantidade que pode ser comprada por hectare, o tipo de produto que pode ser utilizado numa determinada cultura. Foi isso que mudou. E para encerrar, eu quero dizer o seguinte: o Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, está em 44º lugar no uso de defensivos agrícolas no planeta. Sabe quem é que está na nossa frente que usa mais defensivos agrícolas? China, Estados Unidos. França, Estados Unidos, Japão, África do Sul. Essa gente tudo está na nossa frente, usam mais defensivos agrícolas que o Brasil. Portanto, cuidado com as notícias que vocês recebem, elas precisam ser filtradas. Mas os tipos de defensivos agrícolas que eles usam são diferentes dos tipos que são aprovados aqui. Eu fico muito feliz, né, que se o francês pode ter câncer, eu posso ter também. Aí não tem. Não é a quantidade, a logicidade é o tipo de defensivo agrícola, já que tu não gosta da palavra agrotóxico. É o tipo. A nossa preocupação é o cheque. Mas não mudou a composição do defensivo agrícola. Mas alguns não são, alguns defensivos agrícolas não são aceitos. Não são aceitos nesses outros países. Outros sim. Tá, mas aí vocês estão fazendo uma confusão com um assunto que é relativamente simples. Como assim? Não, Gustavo, não é simples. Tanto é que muitas eu não quero ser pessoas reducionista. O Ruschel vai dizer que eu sou reducionista, porque se a França pode ter câncer, o brasileiro pode ter também. Não, não é isso. O que eu quero dizer é que um organismo internacional como a Organização Mundial da Saúde, se ela tem uma classificação para volume de utilização de defensivos agrícolas, isso pode ser levado em consideração, embora não seja conclusivo. O que eu quero dizer é que não teve defensivo agrícola liberado ou proibido. Para que vocês entendam, o defensivo agrícola, ele é classificado, e é isso que mudou, a tabela de classificação. Então, por exemplo, o tipo de defensivo que era usado na soja, ele não poderia ser usado na soja, agora ele pode. O tipo de defensivo exatamente isso, que ele poderia ser utilizado no milho, agora ele não pode mais, mas ele pode ser utilizado em outra cultura, como o trigo. O que mudou foi a classificação. Os técnicos fizeram uma reclassificação, alguns foram incluídos em tabelas de algumas culturas e outros excluídos. Agora, eu acho que nós não temos formação aqui para dizer se foi certo ou foi errado. A gente só vai saber depois. Sim, por isso que a prudência manda, Vitorino. Como estamos lidando com a vida humana e uma coisa que eu e tu poderemos ter daqui 30 anos, daqui 20 anos, a prudência manda. O que se ficou preocupado na época quando veio essa liberação, que ela não foi acompanhada de um trabalho científico ou de um convencimento de que nós não estaríamos expostos ao risco. Eu gostaria de ter a certeza que tu tens, né? Porque tu consome esses produtos, portanto, tu tem convicção de que nada vai te acontecer. Eu fico assustado exatamente pela toxicidade e por tudo que tem se visto do número de cânceres que aumenta no mundo inteiro e inclusive no Brasil. Roberto. Eu só queria contribuir pensando assim, numa visão mais liberal, o que eu acho que está faltando no nosso país é a possibilidade da gente comprar barato e muito mais acessível produtos que não tenham esses insumos ou agrotóxicos, seja lá como for, esses produtos mais naturais. O que eu percebo é que é muito difícil e, em geral, é muito caro. Então, que o governo fizesse esse movimento de possibilitar, o que eu não descarto que isso aconteça nos próximos tempos, porque é um governo liberal. Agora, eu vou falar uma coisa para você, Roberto. Esse negócio de produto
natural, produto não sei o quê. Isso tem cada migué nesse segmento. Sim, é verdade. Tem mesmo. Em todos os segmentos tem Miguel. Na vida de todos nós, em todos os lugares tem Miguel. Mas é bem fácil. É verdade. Mas a Anvisa agora é a responsável, tem que fiscalizar. Porque, por exemplo, eu gosto do agrião natural, sem qualquer tipo de defensivo. Tem um gosto diferente. Porque ele é mais forte, é mais azedo, mas ao mesmo tempo ele é mais feio. Porque ele tem marcas de fungo, é prova que não foi utilizado nenhum tipo de defensivo. Só que você vai comprar, você pega o verdinho, o bonitinho, aquele Mas aí é o erro, porque a própria pessoa pode fazer essa identificação. Uma maçã que está deste tamanho, bom, aquela maçã, ela não é normal. Que não tem nenhuma casquinha ou alguma coisa que teve um bichinho ali por perto. Vegetal, porque às vezes a gente despreza achando que aquilo ali tá, né, não tá exatamente como a gente gostaria que os olhos, né, não, mas a gente come na verdade com os olhos, né? Exatamente, mas na verdade passou um bichinho por ali significa que não tem defensivo agrícola. Eu lembrei de um lugar muito bacana e de fácil acesso que tem tem expositores ali, produtores de coisas orgânicas na Assembleia Legislativa. Ali na frente da Assembleia Legislativa, onde eles têm aquela rampa para entrar os carros oficiais, na parte ali de baixo, na parte reta, ali, acho que às quartas-feiras, só ligar para a Assembleia que eles dizem, tem 3 ou 4 pessoas, produtores de produtos sem agrotóxicos ou defensivos agrícolas, estão ali com preço até bem razoável. Na frente do Praia de Belas também, lembrei, no estacionamento da frente do Praia de Belas, e a Ângela Medeiros aqui no Facebook contribui dizendo que a feirinha orgânica na Tristeza também é maravilhosa. Ao contrário do rosto da mulher amada, legumes e verduras tem que ter uma perebinha. Tem que ter uma perebinha. Tá por aqui. Vamos concluir esse assunto. Aqui e ali deu. A informação que eu trouxe sobre a morte de abelhas, no final do ano passado foram 500 milhões de abelhas que morreram aqui no Rio Grande do Sul, só no Rio Grande do Sul, em cidades como Santiago, Jaguari, São José das Missões, Campo Novo e Cruz Alta. Ruxão. Vencida a matéria, não é? Vencida a matéria, muito bem. Vencida a matéria. Falando em vencida a matéria, foi uma falha minha, eu deveria ter feito essa leitura no programa de ontem, que é a manifestação do Colégio Rosário sobre agressões acontecidas, sobre o movimento que aconteceu nesta segunda-feira em frente ao colégio. Após priorizar os encaminhamentos com as pessoas diretamente relacionadas ao evento, estudantes do dia 23/7, esclarecemos que o Colégio Marista Rosário tomou as medidas previstas em seu regimento escolar. As decisões adotadas consideraram a equidade de tratamento e foram informados apenas aos envolvidos, por meio de suas famílias e responsáveis, o que se encerrou na manhã deste dia 5 de agosto. Visto que estávamos em período de recesso escolar, isso precisou ocorrer em diferentes momentos, conforme a disponibilidade das famílias. É importante frisar que as decisões foram tomadas antes da visibilidade pública do assunto e que não serão divulgadas em atenção a questões legais e pedagógicas. Acompanhamos a repercussão do vídeo nas redes sociais. Ao responder às dúvidas em nossa página no Facebook, tivemos o cuidado de evitar a exposição ainda maior dos nossos estudantes, zelando pelo respeito à nossa comunidade educativa e observando nossas políticas de uso. Seguiremos reforçando a responsabilidade diante do uso e compartilhamento não autorizado de nomes e imagens, tanto de menores de idade quanto de educadores. Para as associações políticas que foram feitas em relação ao episódio e aos encaminhamentos, reiteramos que somos apartidários e não nos vinculamos a candidato ou ideologia político-partidária, evidenciando em diferentes momentos de diálogo com pais e responsáveis atendidos. Finalizando, contamos com a colaboração de todos para que possamos seguir em um clima educativo fortalecido pelos valores maristas e fruto da confiança e da importante relação entre família e escola. A gente não falou sobre isso ontem, mas já que a nota deles eu também tenho sobre o assunto. Eu gostaria que os responsáveis, os religiosos, padres que são diretores do Colégio Rosário, então, a nota foi muito bonita, eu achei interessante, tomara que isso ser seguido à risca, mas seria muito interessante que os senhores acompanhassem o que os seus professores estão fazendo em sala de aula. Isso é que é importante.
Muito bem. Dona Magda. Pois não, senhor Maria, passar a palavra ao senhor. Muito obrigado. Eu só queria falar o meu fato hoje, que para mim é o fato mais relevante da história, talvez, do século passado. Numa ilha do Pacífico, em 1945, exatamente no dia 6 de agosto, uma fortaleza voadora, um B-29, com 4 motores de 2.000 HPs. Imaginem só, 4 motores de 2.000 HPs e o nome deste avião, Enola Gay, em homenagem à mãe do comandante, o coronel aviador Paul Tibbets. Tem uma missão específica, jogar a primeira bomba atômica em território japonês. Situação grave. Nenhum dos que estavam dentro do avião, da tripulação do avião, sabia o que iria acontecer. Somente o comandante Paul Tibbets. Comandante, levanta voo. Era um dia bonito, de sol claro, e o avião começa a ir em direção às cidades japonesas. Hiroshima, a cidade que seria o alvo do primeiro ataque atômico americano. O avião se aproxima do seu ponto onde deveria lançar a bomba. E as pessoas que estavam circulando, milhares de pessoas, era um local de trabalho, não existia nenhum navio, nada, nenhum avião, nada que pudesse dizer que aquela era uma cidade onde existia o exército nipônico, a marinha nipônica, etc., a marinha imperial. Lança-se a bomba. Antes, o comandante, através do microfone, comunica: vamos lançar a primeira bomba atômica chamada Little Boy, garotinho. Quando o comandante, alguns minutos após, a bomba bate no chão, aquele cogumelo atômico explode. 200.000 pessoas morreram num âmbito, uma amplitude no raio. Desculpa, eu fico muito emocionado com isso. 200.000 pessoas morreram naquele instante quando a bomba cai. E aí? O presidente Harry Solomon Truman chama, depois de tudo acabado, depois de todas as mortes, os geólogos, biólogos americanos foram lá para ver. Eu tenho imagens do vulto gravado no chão de um japonês. Não sobrou nada, apenas uma mancha preta identificando que ali havia estado um corpo que foi totalmente destruído pelo calor desta bomba atômica. Das coisas mais horríveis. Depois, Nagasaki, que foi pega, por acaso, eles queriam lançar em outra, em Tóquio, não. Porque já haviam, numa ofensiva comandada pelo coronel Doolittle, morto quase 1 milhão de japoneses naquele ataque, com fortalezas também voadoras. É isto que eu imploro à humanidade, que não aconteça nunca mais isto. Os americanos tinham uma desculpa, né, que morreriam 600.000 soldados naquela época, se fosse um avanço, se fosse uma invasão por terra, porque o japonês não se rende. O soldado japonês não se rende, o francês se rende, o alemão não se rende, todos se rendem. O japonês não, ele prefere morrer. Os kamikazes, que em japonês significa o vento divino, eles preferem morrer. Então, isto tudo que aconteceu, com o apoio do presidente Truman, que disse a todos aqueles que participaram das 2 missões: não tenham em nenhum momento remorso pelo que vocês fizeram. Toda a responsabilidade é minha como presidente dos Estados Unidos. E ele foi considerado um herói, porque matou 200.000 na primeira e 110.000 na segunda bomba atômica em Nagasaki. Eu quero apenas fazer este registro, fico muito emocionado, porque eu não quero ver mais o mundo sofrer o que sofremos na Segunda Guerra Mundial. Vitorino. Mari, eu só tenho uma pergunta de ordem técnica. Por que os pilotos kamikazes usavam capacete? Bom. Vamos partir para outra coisa? Quero dar uma notícia muito importante. Ele vai responder a resposta. Ele é o magro, do gordo e o magro. Tá. Quero dar uma notícia... Gente, por favor. Quero dar uma notícia muito importante para quem tem perda auditiva. A Mais Sons, Clínica da Audição, fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. Isso significa que a Clínica da Audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. Essa tecnologia é a mais moderna do mundo. São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea.
Estudos recentes da neurociência comprovaram que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando assim a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Para ter a sensação de escutar com esta nova tecnologia, você deve ligar para o número 3061-7373, prefixo 51, 3061-7373 e agendar uma avaliação e um teste auditivo. Aproveite esta oportunidade que a Clínica da Audição trouxe até você. Lembrando sempre que o número de aparelhos com esta tecnologia, de indução magnética, ele é limitado. Então, ligue logo para garantir o seu. Roberta. Magda, primeiro eu só queria deixar o registro que o Marne consegue dar um depoimento emocionado de uma forma tão rica que faz com que a gente esteja lá, né? Parabéns, isso é um... Não podemos esquecer essa coisa. É o poder do rádio. Se emocione junto, né? Realmente é uma honra estar na bancada contigo. Muito obrigado. E queria só comentar que nós estamos num momento mundial onde se repensa tratados, convenções, aonde se extirpou a ideia da bomba atômica e a gente sabe que as armas químicas estão voltando. Então, esse depoimento do Marne é muito, muito, muito especial. Muito obrigada. Infelizmente, aqui no nosso país, a produção industrial caiu, seguindo uma queda já acentuada nos últimos meses. Isso é reflexo da falta de consumo, dos estoques que ainda grande parte da indústria brasileira detém, e é resultado da nossa economia que pretende engrenar daqui para frente. Dos 26 setores pesquisados, 17 estão em baixa. Produtos alimentícios, máquinas e equipamentos e veículos automotores. Entre os 9 setores que tiveram alta, o destaque ficou para a indústria extrativa, com forte recuperação, visto que houve a exploração de minério, né? E visto que depois daquela tragédia de Brumadinho, a gente já vê uma recuperação forte, produtos de madeira, bebidas e químicos. Tem alguma coisa errada na tua tabelinha aí, Roberta, porque agora à tarde saiu uma nota da Anfávia dando conta de que a produção de veículos automotores no Brasil cresceu 2,6%. Mas na verdade, como assim tu diz? A Anfávia, cresceu mesmo. A Associação dos Fabricantes de Automóveis cresceu. Saiu a notícia. Sim, eu só gostaria assim, veículos automotores do geral. Né? Não é só veículos... veículos automotores. Sim, mas aí é caminhões, por exemplo, a fábrica da Ford, né? Agora na nossa... Mas a Anfávia... Santo André fechou. Mas a Anfávia engloba toda a produção de veículos automotores, caminhões, veículos leves, veículos de... Eles divulgaram hoje, você deu de manhã essa notícia também, Marne? Falei. A Rádio Pampa cresceu 2,8%. É do IBGE, de produtos alimentícios, por exemplo, carne, açúcar e soja, e veículos automotores no geral. Eles não citam exatamente se é de um ou de outro. E é uma queda acentuada em 9 meses já. Eu vou trazer um presente para o senhor Vitorino aqui. Pois não. Cenouras, nabos. Sim. Todo cheio de remedinho, assim, para dar de presente para ele comer, né? É isso aí. Pepinos. Principalmente para ele não me interromper nos momentos tão importantes deste programa. Hoje, depois ele já tem uma cara de coelho da vida. Já tem uma cara de coelho. Vai ter xixi. Vai ter xixi no final do programa hoje. Já estou me acostumando. Doutor Russo, a sua manchete? Dona Magda, a minha manchete, ela trata-se de uma semântica que eu conforme... Gostei. O senhor está impecável ultimamente. Estou em grande fase, Selma. Estou em grande fase. Menos. Não te agrada. O senhor é muito inteligente. Tem uma honra aqui. A sorte está sorrindo para mim, Selma. Na verdade, a questão sobre o Conselho do Ministério Público Federal, ele rejeitou o nome sugerido pelo presidente da República para fazer parte da Comissão da Verdade. E como essa notícia ela me foi cara, eu trouxe aqui a lei, ainda trouxe ao colega Vitorino na oportunidade que debatemos, onde 4 nomes eram de classes específicas e 3 nomes de indicação do presidente. Uma delas era exatamente do Conselho do Ministério Público Federal. E o presidente tinha indicado o senhor Ailton Benedito. Pesquisando o seu currículo, saiu as informações que ele era muito ligado ao regime militar, ele tinha feito uma declaração que em 31 de março, que bom que existiu a Revolução, algumas coisas assim,
teve uma participação política. Eu não sei se isso pode ter influenciado, mas a votação do Conselho do Ministério Público Federal rejeitou o seu nome por 6-4. Num primeiro momento, a Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, tinha apoiado o nome, depois recuou. O vice-procurador-geral da República também havia apoiado o nome e também recuou. E, para mim, instalou-se uma confusão, por isso da semântica, Selmani. Porque a legislação que eu trouxe aqui diz o seguinte: será indicado pelo Conselho, no caso, ou pelos quatro grupos, um deles é o Conselho do Ministério Público, e será indicado. E o presidente assinará. Como o presidente indicou o nome, o que houve foi uma rejeição ao nome indicado pelo presidente. Então, o Conselho do Ministério Público, então, fará uma nova indicação e aí cabe ao presidente, então, rejeitar o nome, se não entender o atendimento das suas reivindicações. Então, fica este choque, né? Fica este nome que foi rejeitado para participar da Comissão da Verdade. Não se há nenhuma notícia sobre os outros 3 nomes, porque um não precisava de ser ligado a nenhum órgão, que já então foi aprovado, está entre as 3 vagas que são privativas do presidente. Então ficamos com o nome ainda do representante do Conselho nesta comissão, que fará uma revisão de vários assuntos que foram polêmicos e permearam o mês que passou. Então vamos aguardar a nomeação, quem será o indicado. Ainda não temos o substituto ou a indicação do Conselho Federal do Ministério Público. Mas o que já temos agora, e podemos passar a contar a partir desta quarta-feira, é o primeiro ambulatório para atendimento de saúde integral para o público LGBTQI+. As consultas todas serão realizadas no Centro de Saúde Modelo, tradicional aqui da nossa cidade, ali no bairro Santana, nas quartas-feiras, das 17h30 até as 21h30. Para o conhecimento dos senhores, o agendamento será realizado pelo WhatsApp para os moradores aqui da nossa capital. O que eles vão ter acesso, vão ter disponíveis? Consultas, exames, hormonização, acolhimento e encaminhamento para atendimento psicoterapêutico e para cirurgia de redesignação de sexo ou adequações corporais do Programa Transdisciplinar de Identidade de Gênero do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Segundo a nossa Secretaria da Saúde, esta ação faz parte da Política Municipal de Saúde Integral LGBTQI+. Fica aqui, então, a nossa informação. O Centro de Saúde Modelo fica na Rua Jerônimo de Ornelas, no número 55, no bairro Santana. Eu falei que tem agendamento pelo WhatsApp, que é o telefone 9938-3572. E horário, às quartas-feiras, das 17h30 até as 21h30. Mas tem também outras boas informações que nós trazemos a todo momento aqui. Sabe que carro novo é sempre legal, né? Eu acho maravilhoso estar pensando cheirinho de novo. O cheirinho de carro novo. Você sabe que esse cheirinho de carro novo tem um efeito hipnótico sobre nós homens, né? As mulheres até gostam, mas sobre nós homens, o cheirinho de carro novo... Pois então. Ele tá assim. Me deixa enjoado. Eu vomito quando tem cheiro de carro novo, desde pequenininho. Não acredito. Tu tem nariz de pobre? Tu tem nariz de pobre? Criado em Tu tem nariz de pobre? Vamos lá, Gustavo Vitorino, vamos lá. Mandaram uma aqui. Por favor, não gritem com o meu Filipinho. Maria Rita chama de Filipinho. Que coisa. Mas, gente, o que eu quero dizer pra você é o seguinte. Aqui, ó, atenção você que tá em casa. Aqui essa moto está com bônus pra você sair de carro novo. Kia Cerato com bônus de R$8.000. É isso mesmo, são R$8.000 de bônus. Passa lá nas Motos para conhecer esse carrão que é fantástico. O Kia Cerato tem tudo, câmbio automático com o sequencial. Sabe quando você quer ter o controle da troca de marchas? Ele vem com o pedal shift, aquela borboletinha atrás do volante que faz com que você mude de marcha manualmente com conforto. Tem ainda um porta-malas espaçoso de 421 litros, roda de liga leve, freios ABS, sensores de estacionamento, comandos de áudio no volante, Bluetooth, ar-condicionado digital. Olha, mas o melhor mesmo vem agora. O preço, olha bem, de R$80.990 por R$72.990 à vista.
Olha, é bônus para quem tem mania de Kia, mania de carro novo. Kia Cerato é na Kia Sun Motors. Corre já para lá e garanta o seu. Kia Sun Motors, na Ipiranga, 8113 e Ceará, 370. Carla Krieger, fala Marne Barcelos. Garantia. Eu ia dizer que o Jefferson enlouqueceu. 5 anos? Um carro dessa qualidade, por esse preço, 5 realmente... anos de garantia. Se eu não fosse pobre. Se eu tivesse um senhor que me ajudasse. É a melhor relação custo-benefício no mercado. É verdade mesmo. Estamos falando de austeridade, né? Custo-benefício e tudo mais. Vamos a outra. É um momento importante que vive o estado do Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa, que hoje a CCJ, composta por 11 deputados, aprovou por unanimidade o projeto de lei da deputada Anne Ortiz, que, aliás, eu quero parabenizá-la, porque esse projeto realmente era um projeto que os gaúchos pediam, porque desde 2014 foi aprovado o Plano de Seguridade Social dos Parlamentares, é mais conhecido como a Aposentadoria Especial dos Parlamentares. Nós falamos isso, trouxemos esse assunto para a bancada. As pessoas ficaram loucas da vida, porque os deputados vão se aposentar com 25 mil, né, com a integralidade do salário. 35 anos é a contribuição, 35 anos de mandato e 60 anos de idade já dava para os deputados, já dá, porque ainda continua, né, em vigência, a possibilidade de aposentadoria integral. Então, o projeto, ele acaba com essa aposentadoria integral, passou pela CCJ e a própria deputada já disse que provavelmente vai passar também pelo plenário da casa, porque muitos deputados já vêm se manifestando publicamente que são a favor, então, de extinguir, de acabar com a aposentadoria especial para os deputados. Eu não sei se tu falasse, eu estava pensando em outras coisas também aqui, mas atenção, também... pessoal, não ligue para o WhatsApp. Também é da deputada Anne Ortiz o final da pensão, o resto da vitalícia exatamente, dos governadores. O Sartori foi o último governador que se adequou. Ainda nenhum deputado recebe, porque ainda não chegou nesses 35 anos e tudo mais, não tem a integralidade, mas tem que acabar para não ter um futuro. Do Vento Sul tá tendo vergonha na cara que a Câmara Federal não teve. Exatamente, para não ficar devendo tudo isso, né? Porque depois começa a acumular essa dívida que com certeza será enorme. Eu fico impressionado, tu já trouxe os dados para nós, mas eu olhava, por que o Estado quebra? A gente quer entender como é que um Estado quebra, entrando dinheiro de ICMS, todos os dias, né? Eu vi os números, cara. O parlamentar, ele contribui com 2.650, mas nós contribuímos com o dobro. 5.300 por mês. Para que ele possa, ao final, se aposentar. Então, não tem. Não existe senhores, raciocine. Claro. Ele recebe um salário. Aí ele paga 2.650 para poder se aposentar pelo teto. Mas nós pagamos para que ele possa, ao final, se aposentar. Pagamos o dobro mensalmente. Mas tu sabe o que eu acho que seria bom? Vamos avaliar. A gente está numa situação em que temos um contingente aí, sempre estou falando dos nossos 13 milhões de desempregados. Já pensou se nós tivéssemos um Congresso Nacional aonde tivesse um percentual de desempregados no país? Porque, afinal de contas, quem é que paga o salário dessa gente no Congresso? Somos todos nós. Portanto, se a economia está mal e o povo está desempregado, eles têm que diminuir o salário e trabalhar por meta. Então, entendeu? Venceram a meta, ganham. No momento que nós estamos num país, vamos supor que tem ali 8 milhões de desempregados, como eles vão ter que reduzir? Não vão ganhar tudo. Quer dizer, seria no mínimo justo. Porque o que a gente vê? A gente vê uma demora das discussões do parlamento, do Congresso, que é onde define muitas leis e que vai fazer com que a economia cresça e que proporcione emprego para as pessoas. E eles não têm pressa, porque o salário deles cai pingado, está garantido. Essa garantia de salário faz eles não se mexerem. Infelizmente, esse é o nosso país. Marne, tem um conselho aqui, a lá Marne Barcelos, que o Marne vai gostar. É um conselho que o Marne Barcelos daria. Vocês, homens, quando forem escolherem entre as mulheres loiras, ruivas ou morenas, escolha a que lhe faz feliz. No final, todas terão cabelos brancos.
Olha que bonito isso. Dona Magda, eu só queria terminar a notícia. Foi bem bom. Cabelo branco, aposentadoria. Vamos lá para encerrar esse assunto. Você falou em imoralidade aqui. À época da legislação, houve a Procuradoria-Geral da República, a OAB, todos os órgãos combateram isso, né? Para que eles sejam que nem simples mortais. Se nós todos estamos submetidos ao teto do INSS, por que eles não? O que eles têm de especial? O que eles têm de especial? Então, eles que vão para a iniciativa privada, para os planos privados, e vão contribuir às suas expensas. E não o erário público público a sua aposentadoria extra. Lógico, como nós, como eu e tu, cara. Como eu e tu, nós estamos submetidos ao piso do INSS, né? E aí, quando nós queremos aumentar isso, nós contribuímos à previdência privada. Não, e a reforma da Previdência deveria ter mudado isso. Sim. Se faz uma reforma da Previdência que corta realmente os privilégios do Legislativo, por exemplo, e aí eu vou de novo citar os militares que não entraram nessa reforma da Previdência e que deveriam entrar. Todos os cidadãos brasileiros, deveriam ter exatamente a mesma regra. Faz a regra igual para todos. Para o Legislativo, para o Executivo, para o Judiciário, para os militares e para a iniciativa. Vou falar de coisa boa, ou melhor, prestem atenção neste recado que eu vou dar, é muito importante, é o recado da Clínica Odontológica do Dr. Elísio Marques. O sorriso pode modificar a vida das pessoas. Hoje em dia, para resolver problemas dentários, se tornou mais rápido devido à alta tecnologia. Muitas vezes, em poucos dias, pode-se devolver o sorriso com o uso de implantes dentários. Pacientes que usam próteses removíveis podem ter as suas próteses fixas, devolvendo assim a função mastigatória e a estética. Não perca mais tempo, invista na sua saúde, invista no seu bem-estar, invista em você. Clínica Odontológica Dr. Elísio Marques da Silva, há mais de 35 anos no mercado, focada em devolver sorrisos. Agende a sua consulta pelo telefone 3204, prefixo é 51. A Clínica Odontológica do Dr. Elísio Marques fica na Avenida Goethe, número 147, conhecido como 147, aqui mesmo em Porto Alegre. Vou repetir o telefone, prefixo 51 3204 3204. Lembrando que eu falei, acho que ontem, antes de ontem, que um belo sorriso é bom até para combater a depressão. Dona Magda, pois não, senhor Mário. Eu não fui chamado para comentar sobre o agrotóxico. Não foi, mano? Não fui chamado, mas não... Ah, desculpa, Mário, é que todo mundo se manifestou, às vezes eu me passo, desculpa. Porque eu tenho aqui dados publicados pela revista Época, que saiu ontem, dia 5/8, que diz o seguinte: o Brasil é campeão no uso de agrotóxicos, absorve 1/5 de toda a produção mundial, gastando mais de 10 bilhões de dólares. Obviamente, é um dos países menos receptivos no uso de produtos com possibilidade de graves males à saúde. Dos mais de 500 ingredientes liberados aqui, 1/3 é proibido em países de economia desenvolvida. 3 dos 10 agrotóxicos mais usados no Brasil, atrazina, cefato e parquá, foram proibidos pelo Bloco Europeu há pelo menos 15 anos por serem neurotóxicos e carcinogênicos. Só nesse ano foram liberados no país 211 novos agrotóxicos, alguns dos quais contêm 17 substâncias de uso proibido pela União Europeia, né? E está aqui o descalabro brasileiro do ponto de vista de saúde em função das multinacionais europeias e também americanas que colocam no Brasil esses agrotóxicos. Eu, sinceramente, eu tenho medo de comer tomate, adoro comer tomate, adoro essas coisas. Eu sinceramente... Eu tenho medo atualmente de comer tomate, porque o tomate é o produto mais caro do supermercado. Vai fazer mal para minha cabeça, para tem uma imagem vai fazer mal pro bolso. O senhor Felipe falou das abelhas e tem uma foto aqui que mostra as abelhas mortas. Está aqui na capa da revista Época, né? E parece que é uma revista de respeito, né? Estão aí os bichinhos mortos, que se alimentam do pólen, né? do sugam das plantas, flores, etc. Está dando reflexo, Está dando reflexo. As tuas abelhas estão brilhosas. As minhas abelhas, né? Muito minhas abelhas. Falando sobre isso, tem algumas manifestações sobre agrotóxicos aqui que eu quero tentar ler rapidamente. Para o senhor Fernando Luz, uma dica, limpem os alimentos com bicarbonato de sódio. Já foi comprovado que isso reduz 89% dos componentes tóxicos dos produtos. Rafael Neto diz o seguinte: tudo no Brasil sai sangue, puro mimimi.
Primeiro vamos resolver, diz de novo Fernando, vamos resolver o problema das pessoas que não têm o que comer. Tem pessoas que simplesmente não têm um prato de comida, principalmente no Brasil. E tipo papo de vegano tentando convencer alguém a se tornar um, antes mesmo de ter uma refeição. Fernando Luz, cara. Aqui no WhatsApp, defensivo agrícola é um eufemismo para agrotóxico, que é um eufemismo para veneno. Pergunte a qualquer colono, o que se bota para matar pragas e eles dirão veneno. Manuel de Taquari. Boa noite. Senhor Vitorino, que defende a utilização de agrotóxicos, deveria obrigá-lo a comer todos os dias coisas recheadas com agrotóxicos. Eu como todos os dias a coisa que eu compro lá, o tomate, o pepino, o repolho, eu como todos os dias. Por isso que o senhor vive com dor de barriga. Que dor de barriga? Repolho da flatulência. O dor de barriga, é o outro que não veio hoje. Ainda bem que os nossos telespectadores não sentem. Não sente, a televisão é só o visual. Não, eu não tenho flatulência. Não sei, não é tu então? Nenhuma, coisinha mais querida. Eu me alimento bem com coisa que eu compro no supermercado. E aí vem com aquele negócio de, porque isso aqui é livre de agrotóxicos. Não, eu quero que tiver mais gororoba. O gororoba, deixa de... Esse aqui é o bom. O Valmor de Araújo diz que, boa noite, sobre feirinha no Menino Deus, tem junto à Secretaria da Agricultura. A nossa outra telespectadora, eu digo ela porque a fotinho parece que é ela, vou começar a comer só os bichados. Tá certo. E o nosso telespectador Jefferson de Souza de Torres, ele diz que mudou a classificação, é a política de liberação. Os agrochatos que o senhor chama, se referindo ao Vitorino, são os mesmos que se preocupam com pessoas como você, para que não comam veneno. 44% dos princípios ativos utilizados nos defensivos no Brasil são proibidos na Europa. Isso não tem nada a ver com a maneira de classificação. E ainda mais, ele diz que adora o Marne, dá parabéns, adora a contribuição cultural que ele nos traz. E falou, inclusive, sobre a citação... Que tem de chutometria nesse WhatsApp? Que falou, inclusive, sobre o... Tanto por cento, não sei o quê. Mas o Marne acabou de ler da revista. Da revista. A revista Época também deixa a revista Época. Nada serve, Dona Magda, que editora mesmo da revista Época. Eu cedo pro Marne. Tem muito respeito pelo Marne. Muito obrado. Eu só quero dizer para vocês que os franceses, as propriedades na França são pequenas, é meio hectare, 1 hectare, etc, né? Como lá em Portugal, me lembro exatamente, o camarada tinha 1 hectare, era milionário, né? Mas o cara tem uma fazenda, era 1 hectare, e aqui 1 hectare no Brasil é coisa pouca, né? Então, eles observam muito isso, os franceses, né? Eles têm um cuidado especial, aquelas feiras, as pessoas que conhecem, que foram à França, o interior da França, não Paris, né? Paris não tem nada a ver, mas vá para o interior da França, para aquelas províncias de Provence. E vá lá conhecer como são as feiras e como os agricultores são tratados. Eles são tratados de uma forma especial, porque eles estão fornecendo a comida e eles não aceitam qualquer coisa. Se tiver agrotóxico, você apanha lá, né? Lá não existe isso. E isto é o grande mote deles para não querer os produtos brasileiros. Eles não querem receber os produtos brasileiros. Em função disso, que o próprio presidente francês Macron está contra a inclusão dentro do mercado europeu dos produtos brasileiros, destes produtos brasileiros. Tá, então por que a França está em 27º lugar em uso de defensivos agrícolas e o Brasil em 44º? Aí eu não sei explicar. Bom. Russo, mas é que eu tiro... Sobre esse assunto? Não. Já tínhamos trocado de assunto, mas não quero quebrar. São os princípios ativos. Os princípios, quantidade e princípio ativo tem uma diferença. Alguns princípios ativos que a França não utiliza, que não são utilizados na Europa, são utilizados no Brasil. Agora, se os outros defensivos agrícolas que a França utiliza não são tão maléficos à saúde, tudo bem, não é a quantidade, Vitorino. É realmente o princípio ativo que é adotado em cada defensivo agrícola. O senhor Vitorino não pode ser contrariado, ele não pode ser contrariado. O senhor Vitorino não pode ser contrariado. Não, ele gosta de contrariar. Aí que tá. É o prazer. Quer ver ele ficar brabo? Quer ver ele ficar brabo? Ele lembra meu pai. Meu pai é assim. Presta atenção, Seu João. Seu João. A sensação que eu tenho que acordar um dia verde com orelha bicuda. Boa noite, Magda. Quero parabenizar ao programa pela excelente aquisição do Felipe. Obrigado. Opinião clara e segura. Tem que ser titular e não substituto, como foi anunciado. Quem escreveu isso, Gustavo Vitorino?
Deve ter sido ou a Dona Lídice ou... Dilon Camilo de Canoas, eu sabia! Vocês também conhecem aqui Dilon Camilo? Ele participa sempre na Rádio Grenal. Eu quero te dizer o seguinte, Felipe, continuas pontuando... na ponta, sem dúvida alguma, de toda a história desse programa, o mais rejeitado. Eu acho uma coisa legal. É sinal que as pessoas estão te notando, estão te vendo. Mas até sobre isso nas minhas redes sociais, uma aceitação muito grande por parte do público que veio me adicionar. Mais de 700 pessoas desde sexta-feira já vieram conversar e... Preste atenção que o cara vai nos ganhar na rede social. Mas, gente, quero falar sério agora. Na verdade, eu tenho tem uma indicação para vocês. Eu estou falando da Alabastro Decorações, que foi fundada em 1993 e possui uma variedade de produtos para decoração de interiores. Há 26 anos, comercializando tecidos para estofados e decoração, cortinas e persianas de marcas renomadas, papéis de parede com mais de 150 catálogos, além de confeccionar cortinas em tecidos e colchas sob medida. Agora, estão atuando também com tapetes sob medida, onde você vai poder escolher entre diversas cores. A variedade realmente é incrível e o atendimento, mais importante ainda, personalizado. Venha vestir ou vá vestir a sua casa. Procure quem conhece e escolha o melhor. Eu sugiro Alabastro Decorações, na Rua Borges do Canto, número 42. A Borges do Canto é conhecida como a Rua da Caixa d'Água em Petrópolis. Sabe qual é? Pois é. Telefone 3331-2684, WhatsApp 984-012684. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas. E aos sábados, das 9 horas da manhã até as 13 horas. Dona Magda, antes de adentrar no meu novo assunto, eu gostaria de mandar minhas homenagens e muito justas aos nossos telespectadores. Primeiro, conheci 3 empresários do ramo automobilístico, meus parabéns, pessoal sério, um trabalho excepcional. Sérgio Rodrigues, Fabrício Salem e Rogério Lempec. E 2 queridos amigos que conheci caminhando pela rua, o senhor Israel Bastos e Gabriel Lopes, que nos assistem sempre. Mas o que eu quero trazer, dona Magda, é que ontem a minha manchete foi do caso Brits, que repercute, evidentemente, um depoimento daquele menino que é uma testemunha-chave considerado no processo. E eu enaltecia já dizendo ontem que ele eximia a filha e a mãe. Eu percebi que ele ali naquele depoimento estava tirando a mãe e a filha. E não por surpresa minha, então, o STJ hoje concedeu habeas corpus à filha, a menina que então de 18 anos, cuja participação que ela tinha foi pedindo ao pai que não fizesse e depois ela tentou armar uma reunião, Marne. Ela tentou trazer as pessoas no dia seguinte num shopping para que montar uma versão. E aí, em cima disso, não havendo periculosidade dela, o STJ então concedeu habeas corpus que não altera o mérito, nem a análise do mérito, mas permite que ela, dos 7, eu digo, 6 estavam presos, agora serão 5 que continuam presos. A filha do Brits está solta. Anderson Andrade, boa noite, Magda. Onde anda o Chicão? Está de férias? Não, quem está de férias é a Ana, a Aninha, que volta na próxima segunda-feira. O Chicão, desde ontem, Anderson Andrade, que perguntou, está fazendo alguns exames, está fazendo um check-up. Ele não se sentiu muito bem durante o final de semana, na segunda-feira também ele se sentiu um pouco mal. E como ele tem aquela doença de Crohn, que ele comenta com a gente aqui, ele está fazendo alguns exames para ter a certeza de que ele não está com nada diferente ou mais grave. Dona Magda, é permitido dizer que você está com saudade de uma colega? Pode. Quero dizer que estou com saudade da dona Ana. Que bom que ela retorna segunda-feira. Segunda-feira, na verdade, ela volta das férias um pouco antes, que ela tem um compromisso com a Rádio Grenal no final de semana. Mas ao nosso programa, ao nosso convívio, ela retorna na segunda-feira. Deixa eu dizer o seguinte aqui, ó. Parabéns, Marne. A citação sobre este fato de bomba atômica é, sem dúvida, o maior evento da história contemporânea. Meu prezado amigo Felipe. Diga. Tenho 67 anos, sou ex-aluno da URGS. Entrei na universidade após concluir científico na época. Tinha muito pouco dinheiro, pobre como muitos, ou maioria do curso de engenharia. Acho que ele se refere à tua apresentação no primeiro dia do programa. Logo, repudio sua informação que só agora pobres entram nas universidades públicas. Não foi essa a informação. Isso alguém lhe disse.
Acabou de dizer. Isto alguém lhe disse. Portanto, meu caro, procure como bom jornalista, desejo, se informar melhor. Quem estudou e muito não precisou de nada do governo nenhum para entrar na universidade. Márcio, espero que entreguem ao Felipe. Desejo vê-lo crescer, mas com a verdade. Eu posso só, porque eu não disse que esse fato que ele relatou, eu simplesmente disse que desacreditar a Universidade Federal, esse fato em si, começou depois das cotas. Antes disso, a Universidade Federal era considerada referência. Depois disso, começou a se dizer que é balbúrdia. Essa foi a minha manifestação. E óbvio, é só a minha opinião pessoal. E a sugestão ela que ele não te é dá... uma verdade, porque não foi uma informação. Tá, foi uma opinião. Isso é o sentimento. Uma coisa é a tua opinião. Foi o meu sentimento. Exatamente. Mas eu quero trazer um depoimento, porque ele tem 67, eu tenho 62 e nós vivemos então a mesma época. Eu quero dizer sim que na minha época, passar no vestibular da URGS, concorrendo com meninos que faziam cursinho na época, era muito difícil. com cursinho com pessoas que dominavam a língua inglesa, era muito difícil. Eu sempre fui aluno aplicado, consegui passar num concurso do Banco do Brasil, que eram 100 por vaga, mas me orgulho muito disso, tá? E na URGS não consegui passar, embora tivesse me preparado e muito para fazê-lo. Não quero me pegar como referência, mas quero dizer assim que a URGS, tu tinha mais capacitação, porque ele exigido mais capacitação, que tu que estudava e trabalhava, nós fazíamos ginásio e trabalhávamos, fazíamos científico e trabalhávamos juntos, essa dificuldade de chegar à URGS, então realmente era isso. E isso, com o tempo, foi se diluindo. O nosso telespectador, senhor Ronaldo, enviou uma carta, carta mesmo, assim, papel maravilhoso, uma letra linda, onde ele faz algumas considerações ao nosso programa, mas ele termina assim: não aceitamos que este grupo maravilhoso, Vitorino, Roberta, Dona Magda, Chicão, Marne e a linda, querida, poderosa, charmosa, humilde Carla, que eu adoro demais e sou fã, tá? Óbvio que ele não te citou, porque ele não foi simpático. Eu também não, né, dona? Eu tô fora também da lista. Ele não gosta de ti, ele não gosta de ti, eu vou ganhar ele agora. Eu posso comprovar como eu vou ganhar ele agora. Vamos ver. Porque eu vou falar da ditadura da Venezuela e o quanto Maduro é prejudicial para o seu povo, uma crise de refugiados, uma crise econômica, uma crise sem precedentes no país vizinho. A gente não vê nenhum outro país da América do Sul viver uma ditadura e o Maduro é isso, é uma ditadura. Agora, inclusive no dia de hoje, foi publicado pelo Trump um decreto para que efetivamente todos os bens da Venezuela em relação aos Estados Unidos fossem congelados. O próximo passo que o Trump quer fazer é impedir que empresas americanas negociem qualquer tipo de produto com a Venezuela. Essa é uma ação que já devia ter começado, mas que eu não gostaria de ver por parte dos Estados Unidos tomando a frente. Eu acho que a ONU já devia ter entrado em um consenso para agir na Venezuela. A ONU é quem tem que fazer esse tipo de trabalho, não os Estados Unidos. Os Estados Unidos, há alguns anos, eles vêm tentando ser o grande governo do mundo. E não devem ser. O grande governo do mundo, a pauta em discussão é sempre na ONU. E dentro desse assunto, destacar outras ditaduras modernas que são tão prejudiciais ou até mais quanto a Venezuela. A da Arábia Saudita, que compra, inclusive, multinacionais dos Estados Unidos com o dinheiro que ela consegue no petróleo e mata milhões de pessoas no Iêmen. E também a da Filipinas, que é outra ditadura sangrenta, mata quem não é a favor do governo de maneira irrestrita. E esses três me parecem que são os três países com mais perigos à sociedade de uma maneira geral, e eu diria mais riscos ao mundo como um todo. E para finalizar, a informação que surgiu ontem, que o ditador Nicolás Maduro demitiu a sua ministra da Saúde. Por quê? Ela divulgou as taxas de mortalidade infantil e materna lá na Venezuela. E o crescimento é impressionante, como só poderia ser nesse tipo de governo que o Maduro proporciona. Aumentou 30% a mortalidade infantil na Venezuela e a mortalidade de mulheres que estão grávidas aumentou 65%. Doenças como a malária tiveram um acréscimo de 76% nos últimos anos. Então, só para destacar que só em ditaduras especialistas são demitidos por informar a população
coisas que a população precisa saber. Desde 2015, a Venezuela esconde os seus dados. E isso é uma ditadura. Porque em democracia, informações públicas têm que estar. E dizer que o PT foi o maior apoiador da ditadura do Maduro. É verdade. Sim. É verdade. Isso é a maior vergonha do Partido dos Trabalhadores ter apoiado esta corja que tomou conta de um país rico como é a Venezuela. Eu tive 2 vezes na Venezuela, fui tratado maravilhosamente bem, um país culto, as pessoas maravilhosas, etc., estando nesse estágio quando 5 milhões de venezuelanos já fugiram do país com uma malinha nas costas, atravessando as fronteiras da Colômbia e do Brasil. Assina embaixo. A Venezuela tem um problema grave para a ONU intervir, que é ter que passar pelo Conselho de Segurança da ONU. E a Rússia e a China têm cadeira no Conselho de Segurança. Então, assim, a intervenção da ONU só se dá se existe unanimidade do Conselho de Segurança. E a Rússia não dá essa unanimidade. A China também não daria, mas a China não chegou a votar. Quem trava é a Rússia. Então, qualquer tipo de ação da ONU ali vai ficar complicado. É uma pena, porque o secretário americano chegou a sugerir para o Bolsonaro uma ação militar. O Bolsonaro disse não, por que o Brasil vai se meter numa aventura, numa aventura, num problema que não é dele? Não foi nós que criamos o problema. Os grandes mandam os pequenos, vão lá vocês brigar. Vai lá tomar tiro, porque não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos, soldado de frente de batalha que morre são os negros, os hispanos, os pobres, filhinho de papai, não vai tomar tiro na guerra lá. Pense que o exército americano é aquela coisinha... Pessoal das fazendas, das farmas. Então assim, o que tem a dificuldade de resolver o problema da Venezuela é esse, a ONU tem uma norma de não intervenção na autonomia dos países. Então a gente está vendo a Venezuela se desmanchar, o Felipe deu os dados, aí a Venezuela está se desmanchando, está se deteriorando. A gente vê isso há muito tempo, mas está chegando no limite. O problema é o que fazer? A solução seria a ONU? Concordo, mas o Conselho de Segurança... A Organização dos Estados Americanos... Pois é, e a UE? Mas ela também não tem a unanimidade, Marne. Países como, por exemplo, o Uruguai é contra a intervenção. O Uruguai socialista. O Uruguai é contra a intervenção, a Bolívia é contra a intervenção, a Nicarágua é contra a intervenção, o Equador é contra a intervenção. Então não tem o que fazer. É duro dizer isso, mas a gente está vendo o povo da Venezuela ser massacrado, não tem o que fazer. Pois tu sabe que eu quero sugerir então a vocês, nesta terça-feira lá na Fiergs, acontece o lançamento do livro Como Destruir um País, uma Aventura Socialista na Venezuela. Foi escrito pelo cientista político e consultor internacional Marcelo Suano. E o livro é muito, muito, muito bom. Estará nas livrarias, nas boas casas do ramo, depois do dia 20 de agosto. Mas na noite de terça-feira, com uma palhinha do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ele que foi ministro, foi adido militar por 2 anos na Venezuela, ele teve a sua fala, o autor do livro também fez uma bela de uma palestra, e quero dizer aos senhores que o livro é muito, muito bom, muito, muito interessante para quem quer entender o que precedeu esse momento aí da Venezuela, onde ele diz que após a morte de Chávez, a chegada de Nicolás Maduro ao poder, menos preparado que o antecessor e desprovido de carisma, degradou ainda mais a situação venezuelana. Abre aspas. Suas ações e inações fizeram com que o país continuasse imergindo no atual período de trevas. Magda, uma decisão importante foi tomada hoje pelos governadores, secretários de Fazenda e autoridades em Brasília. Decretou-se o sepultamento da Lei Candir. O que é a Lei Candir? A Lei Candir foi uma lei criada na época pelo Candir. Antônio Candir. O Antônio Candir, em que se isentaria de tributos produtos destinados à exportação. Ou seja, o governo federal fez gracinha com o chapéu alheio. Com isso, ele comprometeu as finanças de vários estados, dentre os quais o Rio Grande do Sul, que foi muito atingido. Ou seja, o governo, na época, prometeu que esses valores que seriam isentados de tributos seriam retornados ao caixa dos estados em forma de subsídios, em forma de retorno, de investimentos. O que aconteceu? Nunca isso se cumpriu.
Para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul hoje, se recebesse o que tem direito em Brasília, ele não apenas quitaria a sua dívida, como teria um reforço de caixa muito significativo, algo em torno de 8 a 10 bilhões de reais, além de zerada a dívida com o governo federal. Então vocês podem ver que isso foi uma grande vigarice, essa Lei Candir foi uma sacanagem que fizeram com os estados e o Rio Grande do Sul é um dos mais atingidos. Pois bem, a partir de hoje ficou decidido que os tributos voltarão a ser cobrados pelos estados, ou seja, isso vai impactar as nossas exportações porque vamos exportar um pouquinho de imposto ou muito imposto, dependendo do estado, e isso vai complicar o preço do produto lá fora, porque esse imposto será cobrado exatamente na origem. Então, é uma modificação importante e que o governo federal vai ter que agir se não quiser que a nossa balança comercial venha a sentir esse golpe a curto e médio prazo. É aquela história, né, Magda? É muito legal fazer gracinha com o chapéu dos outros. Sem dúvida. Foi o que o seu Antônio Candir e os seus Blue Caps fizeram na época. Os Blue Caps é bom. Eu tenho uma boa dica, Magda Beatriz. Se você é assim como eu, gosta de uma praia, gosta também de não passar muito trabalho, tem aquelas férias programadas ou aquele final de semana estendido, que você pode curtir a praia, quando chega em casa já está tudo arrumado, a cama feita, café da manhã e tudo mais, eu vou recomendar o Village Praia do Rosa e ainda dizer para os telespectadores que se entrar lá no meu Instagram vai ver que tem um cupom de desconto que é a Temporada da Baleia. Se ligar para o Village Praia do Rosa ou procurar na internet o site, pode colocar lá o cupom que vai ter um descontinho. Olha! E como eu sou novo na bancada, pra bancada tem... É aquele do Rosa, sabe? Pra bancada tem também, né? Claro, para todo mundo. Maior, né? Todos. Vitorino, eu tenho um recado. Eu tenho um recado aqui da nossa telespectadora assídua, Andréa Soares, tá? Ela diz assim: querida Magda, corrija o nosso amigo Vitorino. 2 pontos. Presta atenção no serviço aqui, olha no zoinho no zoinho da chefe aqui, ó. Fala que eu ouvo. Escolha a mulher que te ama, porque ao final todas terão o seu lindo cabelo devidamente colorizado. Com muitas risadas na nossa casa. Abraços, André Soares. Ninguém vai estar de cabelo branco, Vitorino. Mulher pinta o cabelo. Eu tô imaginando uma velhinha de cabelo verde. Imagina, mas tem muito punk. Não, tem de cabelo. Não tinha aquela deputada Esther Gross? Não chame ela de velhinha. É a Esther, da educadora. Sim, professora pessoa maravilhosa. Tem velhinho de cabelo caju? Tem, olha, tem velhinho de cabelo branco. Não, o meu é branco. Não, e tem muitos jovens mas que tem velhinho hoje de cabelo caju. Tem cabelo branco. Muito orgulho. Tem muita gente que é jovem, que tem cabelo branco, que é até genética, né? É genética. Aquela coisa. E que hoje está adotando, está deixando o cabelo branco, está assumindo o cabelo branco. Eu tô feliz. O importante é ter cabelo. É mais fácil para os homens do que para as mulheres, eu vou confessar. Mas muitas estão adotando. Da Festa Nacional da Música, ele tem cabelo branco desde os 19 anos. É verdade. O meu tá ficando branco, eu não vou pintar, vai ficar assim mesmo. Eu acho bonito. Que tu não vai ter cabelo pra pintar, né? Mas eu e o Mário, graças a Deus, o nosso sempre loiro, né, Mário? Sempre. E o melhor é que é super natural. Mas é assim, ele vem assim e a gente aproveita, né? Natural. Não é peruca, não. Tem vela tom. Dona Magda, posso falar dos meus aniversariantes? Para aí, mas para um pouquinho, vamos por partes. Vamos, agora fale sobre os aniversariantes. Você está com as suas gralhas hoje? Eu quero dar meus parabéns pelos 60 anos de casamento do Mauro Mendonça e da Rosa Maria Murtim. No mundo artístico, é muito difícil um casal, um casamento durar tantos e tantos anos, 60 anos. Né? Então, eles estão completando este ano, casaram em 1959, ele já está com 88 anos, já parou de trabalhar em função da sua avançada idade, da sua locomoção. E o filho dele é diretor lá da Globo de novelas, e a Rosa Maria está na novela das 9, né? A Rosa Maria Murtim bem exatamente, feliz da vida e trabalhando, atuando como ela sempre fez. Primeiro aniversariante de hoje chama-se Ernesto Lecuona. Ernesto Lecuona é um grande compositor cubano, radicado nos Estados Unidos, que fez uma das mais lindas canções e uma das mais executadas em todos os tempos, chamada Always in My Heart, ou seja, sempre em teu coração, sempre no meu coração, perto ou longe estarás e tal, uma das músicas mais bonitas. No meu coração. Isso. Malaguenha, outra música. Teu nome guardarei. Isso, é isso aí. Tem até um filme com o Walter Huston, que era o pai do grande diretor John Huston,
que estrelou esse filme. Ele era um presidiário e escreveu na cadeia essa música. É um filme bonito daquela época, né? 1940, em que as coisas eram diferentes da época atual. Depois do Ernesto Lecona, Lucille Ball. Lucille Ball foi a primeira grande apresentadora da televisão americana. I Love Lucy. Ela e o marido Desi Arnaz, que era cubano também, que coincidência. O Lecona era cubano e o Desi Arnaz, eles fizeram a Desilu, que era essa empresa que produzia esses filmes e conseguiram vender para uma rede de televisão, transformando I Love Lucy num dos maiores sucessos da televisão mundial, porque naquela época não era VT, eles faziam um filme em celuloide e reproduziram isso para as televisões do mundo inteiro. Outro aniversariante hoje, Robert Mitchum, um dos grandes atores de Hollywood, fez um dos filmes, um filme que, na minha opinião, eu já vi 2 ou 3 vezes e vou ver quando tiver tempo outra vez. Chama-se A Filha de Ryan, que se passa, Filha de Ryan se passa na Inglaterra, eu não me lembro se é Escócia ou Irlanda, eu acho que é Irlanda, em que ele é um religioso, se casa com a Sarah Miles, que é uma belíssima atriz britânica, e ele tinha o dobro da idade dela, e aí aqueles casamentos e tal, até que ela se apaixona por um jovem, por um rapaz. E aí se desenvolve a história, eu não vou fazer spoiler aqui. Robert Mitchum. Gostei de ver. Não. Muito bem. Não é humilhação. Tem que Ninguém pode negar. Eu vou Abandonaram o eu vou aspergir águas. Vai aspergir água. Não, eu tô chocado. Sem perdigoto. Andy Warhol. Esse aí todo Quem? mundo. Andy Warhol. Isso, esse é maravilhoso, né? Cineasta e pintor americano. O banqueiro brasileiro Edmundo Safra, se vivo fosse de aniversário hoje, um fundador do Banco Safra, um dos mais importantes do Brasil. Gianfrancesco Guarnieri. Que primo do... Não é primo do Chicão? Não, Guarnieri não é Francesco? Não, é Dião. O Chicão tá mais para Francesca. O Chicão é ele queria ser, né? Ele disse que se não fosse mulher, o nome dele seria Francesca. Ele cansou de dizer aqui. Não foi isso que ele disse. Não distorcia? Não inventa. Ele disse que se tivesse... Nós inventamos que se tivesse uma filha, ele seria Francesca o nome dele. Não, mas ele disse que se ele fosse mulher, o nome dele seria Francesca. Ele disse. Não, disse isso. Mas não posso reclamar, não posso duvidar de ti, que lembro que tu fez aos 5 anos de idade. É isso aí. Irene Ravache completando hoje 75 anos de idade, em plena atividade. O Milton Neves, jornalista, apresentador de televisão, completando 68 anos, dono da metade lá da Band, lá em São Paulo, é um grande vendedor de anúncios e ele é muito engraçado naqueles comentários dele. É uma figura, ele vale a pena porque ele diz aquelas bobagens, as pessoas morrem de rir dentro da área do futebol, né? Ele conhece bem futebol. Outro aniversariante, depois de Milton Neves, o Otávio Miller, ator brasileiro, a Vera Farmiga, que completou hoje 46 anos, e o Sandro Goiano, ex-futebolista brasileiro. Ele foi um bom jogador, esse Sandro Goiano? Sim, ele participou do bicampeonato da Libertadores, fazendo uma dupla de volantes com Dinho e Goiano, 1995. Excepcional jogador, não mora no Rio Grande do Sul. Ok. Encerrados os aniversariantes. Encerrados os aniversariantes. Isso. Então você sabe que eu perco o amigo ou até mais coisas, mas não perco a piada. Nosso telespectador, o Dr. Alcides, mandou um WhatsApp, assim, um anuncinho. Um meme, né? Um meme, obrigada. Obrigada. Tu e o Mário são muito modernos. Seguinte, presta atenção. Fuma maconha sem saber de onde vem ou ter a melhor ideia de como é produzida. Mas o alface não pode ter agrotóxico. Ninguém entendeu? Sim, entendi. Eu achei muito engraçado. É que eu não sou das biconhas. Não, mas a piada é boa. Não, o que eu tenho a declarar? O que eu vou dizer? Meu tempo não tinha essas coisas. Era tudo mais natural. Não tinha. Então o silêncio de vocês é porque no tempo de vocês não tinha nada, isso? Sim, vocês nos preocupavam? Entendi. Eu achei muito engraçado. Eu que nunca fumei, achei engraçado. Verdade. Eu posso ter feito coisas muito piores. Dona Mário, como a senhora permite isso? Eu posso ter feito coisas muito piores. Mas no meu tempo não era bacana fumar maconha.
A Ângela Rosa. Não depravado. Palermo, diz que o Atualidades Pampa ultrapassou o Rio Grande do Sul, agora está em São Paulo. Recebi do meu povo lá do bairro Morumbi, ela mandou uma parte do programa, que legal. fez um recorte e disse que eles estavam vendo ao vivo pelo Facebook também. Então, não é só mais o Rio Grande do Sul, é mundo afora. Dona Magda, tenho notícias, se a senhora me autorizar. De quem as notícias, seu Rosto? Notícias boas. Vamos lá. A nossa Polícia Civil sempre dando um exemplo, Dona Carla vai gostar dessa notícia, porque ela acompanha comigo isso aqui. Dona Carla, foram apreendidas 20 armas por uma operação chamada Alvo Certo. Esse eu achei extremamente inteligente, porque a gente fala que na advocacia só funciona a advocacia preventiva, né? E a polícia também. Hoje em dia, não atuar depois do crime, mas evitar que ele aconteça. Essa operação Alvo Certo, Mariela, foi de uma inteligência. Ela pegou as principais ocorrências de queixas das mulheres com medidas protetivas e selecionou aquelas que já eram reincidentes, que a pessoa era muito agressiva, e não esperaram ele infringir. Foram lá, pegaram o mandato de busca e apreensão, foram lá e apreenderam armas com essas pessoas. Então, mesmo que as armas fossem lícitas, né, por elas terem que conduzir um potencial de risco, ele perdeu as condições de usar armas. Então, foram apreendidas 20 armas de todos os tipos, ali, fuzil. Eu não sou especialista em armas, há uma lista do armamento pego, mas eu achei muito inteligente. Foi uma operação feita pela nossa Polícia Civil aqui em todo o estado, né, antecipando, não esperando que o crime acontecesse, mas exatamente desarmando esses potenciais de crimes aí com pessoas que, insisto, mesmo que a arma fosse legal, as ilícitas nem se fala, né? Mas armas legalizadas, ao ele estar na iminência de cometer uma agressão à sua mulher, ele perdeu aquelas condições que se exige para portar uma arma, então lhe foi retirada a arma, alguns inclusive com prisão em flagrante, porque com armas ilícitas e coisas similares. Então, parabéns mais uma vez à nossa Polícia Civil aqui no Rio Grande do Sul, com essa operação Alvo Certo. E é bom as pessoas saberem disso. Tem gente que tem arma, tem porte de arma. Gente, o porte pode ser cassado a qualquer momento. O registro pode ser cassado a qualquer momento. Por exemplo, alguém dirigindo alcoolizado, bêbado com uma arma no porta-luva, ele perde o porte de arma, sim. Porque as condições para o porte de arma são extremamente rigorosas. Para você ter uma ideia, sacar a arma em público é motivo suficiente para você perder o porte. Você, para sacar uma arma em público, você precisa ter um motivo, a justificativa. Uma agressão, salvar alguém de uma agressão, agir numa situação limite. Defesa. Agora, sacar uma arma em público para bancar o exibido, aquela coisa que a retardado faz, saca a arma e dá tiro para cima, gol do Grêmio, gol do Inter, gol do São José, gol do... Aquilo é motivo suficiente para que a autoridade casse o seu porte de arma. É verdade, é verdade, é verdade. Dona Magda, esse meu segundo assunto do pós... Bom, mas olha, a pessoa tem muitos assuntos. Eu quero colaborar. A pessoa salva o programa. Eu quero colaborar com a bancada, Dona Magda. O menino Felipe deve ter também uns 12. Você já quer ceder a vez? Eu cedo a vez, mas não, fique à vontade. Eu queria falar exatamente do meu tricolor, de má performance. De má performance no dia anterior. Péssimo, eu fiquei vexada. Foi jogando em casa contra mais uma das equipes, e o Grêmio foi pródigo nisso. O Grêmio perdeu pontos para todas as equipes que estão no rebaixamento. O Grêmio jogando em casa com sua equipe titular, empatou de 3-3, ainda que tenha havido um lance discutível no último minuto, o Renato também nisso ele foi correto, ele disse que não ia botar na conta da arbitragem. O Grêmio jogando em casa com o time na zona de rebaixamento tem obrigação de confirmar os 3 pontos, se não o fez. O que nos deixou preocupado, Dona Mário, é porque o Grêmio estava com o seu time titular, o Grêmio deveria usar isso aí para ajustar as suas peças, já que agora vem compromissos extremamente importantes pela semifinal de Copa do Brasil e quartas de final de Libertadores, e os jogadores... talvez sentindo a desimportância do jogo em relação às competições maiores que se avizinham, acharam que ganhariam em ritmo de treino, né? A Chapecoense veio jogando a alma e empatou e quase que ainda ganha o jogo. Então ficou mais um alerta e uma preocupação do Grêmio de não ter confirmado a sua boa performance que eu narrei na semana passada em relação ao mês de julho, onde passou incólume nas 3 competições. Felipe.
Eu gostaria de dar uma dica, na realidade, uma dica cultural para o pessoal, o documentário Fire com Y, The Greatest Part That Never Happened, que é a grande festa que nunca aconteceu. Ele trata de um dos maiores crimes fiscais dos Estados Unidos e da nossa relação da modernidade com as redes sociais. Como as pessoas, às vezes, estão muito mais preocupadas em se demonstrar de determinada forma nas redes sociais e como isso vai criando verdades. É bem interessante. E mentiras. Exatamente. Verdades. Nesse caso... Mentiras. Como uma grande estratégia de marketing de uma grande empresa enganou milhares de pessoas e foi um dos maiores crimes fiscais do... o título em português, fica mais fácil para as pessoas. Fire com Y, a grande festa que nunca aconteceu. É aquela pirâmide lá de Nova York? Não, mas é do mesmo empresário que fez aquela pirâmide em Nova York. Então o cara já era golpista conhecido. Isso. Ele se une com um artista, um músico, para fazer o maior evento de música, como se fosse um Rock in Rio, mas a nível estratosférico, em uma ilha. E aí eles criam uma visão nas redes sociais que não tem nada a ver com o que as pessoas encontram no momento. Contar o filme. E seguindo a linha das redes sociais, dona Magda, hoje foi concluído o inquérito de uma mulher que ameaçou o prefeito e a sua família, ameaça de morte, ameaça a esposa do prefeito, ameaça as crianças do casal. É abominável que exista isso, mas por que a gente tem que divulgar, dona Magda? Porque ela achou que estava escondida atrás da rede social. E aí se localizou, ela já está em 4 endereços, ela está sendo buscada em 4 estados do país, porque ali é muito sério, o prefeito só levou adiante, não tem nenhum cunho ideológico, o delegado ele explicou isso, para não se partidarizar isso, todas as agressões eram pessoais e isso que assusta mais, e assustou mais o prefeito, porque o prefeito ainda disse que se fosse uma questão ideológica, passa por cima e desconsidera, mas era uma agressão à família, ameaça de morte a seus familiares. Então, inquérito concluído, vai ser remetido à justiça, estão tentando localizá-la pelo país inteiro. A mulher é uma goiana, né? Não publicaram o nome dela, talvez para facilitar, porque estão à procura dela. E acho também porque eles não vão fazer isso sem pegá-la e conversar com ela e saber exatamente até onde ela tem a ver, né, Rústico? Senão se divulga e a mulher não tem a ver. Falando também em redes sociais e voltando para o Intercept, o site do Eu País hoje publicou uma reportagem agora com conteúdos do Intercept dizendo que os procuradores da Lava Jato, capitaneados pelo Deltan Dallagnol, estavam conversando a respeito de Gilmar Mendes. E segundo a reportagem, o que eles estavam falando é que precisavam, coletar provas e tudo mais para pedirem a suspeição e até mesmo o impeachment de Gilmar Mendes. Agora, Gilmar Mendes foi... A estratégia, claro, botar todo mundo contra ao grupo. É provocar fofoca. Exatamente, provocar fofoca. Esse Intercept, aliás, falando em... Só para concluir, dizendo que o próprio ministro foi procurado e disse, tudo indica, à medida que os fatos vão sendo revelados, que nós tínhamos uma organização criminosa para investigar. Olha só como as coisas estão sendo invertidas. E a gente tem uma organização criminosa mesmo para investigar. De um lado a gente tem, né? De um lado a gente tem muitos lados, bem organizada. Bem organizada e que se protege, né? Tem um jornalista que publicou um negócio pedindo para as pessoas matarem o Bolsonaro. Um sujeito maluco, coisa e tal, que diz, que clama as pessoas a matarem o Bolsonaro. Aí teve aquela matéria da revista Veja que o Marne trouxe aqui. Aí tem aquele professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro que foi gravado na aula dizendo que um esquerdista autêntico tinha que dar um jeito de matar o Bolsonaro. Cara, não está na hora da Polícia Federal entrar em campo e acabar com esse negócio? Mas devem já estar não está ficando longe, não está indo longe demais? Porque já imaginou se eu ficasse dizendo aqui, o Brasil só vai ser pacificado, a esquerda vai pacificar se alguém matar o fulano ou o ciclano ou o beltrano. O que é isso? O que é isso? Virou bagunça o país agora? Agora qualquer muquirana pé de chinelo, grava um vídeo e bota na internet, matem o presidente. Não, pior é que é verdade. Gente, isso nos Estados Unidos, o cara estava preso em 24 horas. Tudo, né? Condenado, né? Estava preso em 24 horas, a revista Veja, aquela capa que o Marne trouxe aqui, horrível. Não investigaram, não. Rapaz, tem que chamar aqueles dois jornalistas. Ficou no vazio. Chamar os dois jornalistas. E eu falei aqui, a denúncia que eu fiz aqui. Vocês lembram? Falando em sabe, eu acho que nesse ponto, acho que o governo federal
através da Polícia Federal, está sendo muito leniente, sabe? Porque com medo de que fale não sei o que, democracia. Não, democracia não é isso. Não é cacto. Isso não é democracia, isso é cadeia. É cadeia. Como é que você ameaça? Eu tenho a última notícia aqui, que é importante. Não precisa ser a última. Foi publicado no Jornal do Sul, na coluna do Cláudio Humberto hoje. Ele fala do novo herói anti-Bolsonaro é chave de cadeia. Olha aí, por ter sido afastado das funções em Fernando de Noronha, José Martins da Silva Júnior, vulgo Zé Martins, foi vitimizado por setores da mídia e ambientalistas que se opõem a Bolsonaro, mas não é flor que se cheire. Há 7 anos ele já acumulava 18 denúncias graves na justiça, envolvendo crimes até de roubos e furtos, mas sempre foi prestigiado nos governos do PT. Porém, para alguns jornais, é o oceanógrafo transferido quando a sua vontade para o sertão nordestino. Transferido para o sertão, imagina qual é o oceano que ele vai encontrar lá, né? A denúncia contra o Zé Martins, investigada pela Federal, aponta até uma suposta invasão de casa em Noronha, Fernando de Noronha, na ausência dos moradores, né? E mais, a auditoria do Instituto Chico Mendes também investiga Zé e sua ONG pelo desvio do dinheiro público envolvido. Zé Martins, que agora virou vítima, é acusado de agir como se fosse um policial aplicando abordagens muitas abusivas contra cidadãos. E durante anos, até 2012, senhor Vitorino, uma empresa de cruzeiros marítimos que parasse em Noronha tinha que fazer doação para a ONG dele no valor de R$50 mil. Que vigarista, hein? Que fácil ganhar dinheiro. Esse é o coitadinho. É o coitadinho que foi oceanógrafo agora no sertão. Cactos lá. Sabe aquele reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro que a gente falava? Foi condenado e é considerado foragido da justiça. Aquele que na gestão dele teve 4 incêndios. Isso, um deles no Museu Nacional. Um deles no Museu Nacional. É considerado foragido pela polícia do Rio de Janeiro, estão atrás dele. Sabe? Então, esses caras, quando vê que os troços a gente já conhece esse discurso. Tem um outro e-mail aqui do senhor Luiz Olavo Pereira de Viamão, que manda um recado para o Felipe, mas eu não vou ler, porque não era isso que eu queria ler. Tem problemas. O seu Luiz Carlos, não, tem uns que falaram bem de ti. Não, é que é um que pergunta de onde que tu tirou que os militares tinham aposentadoria diferente, alguma coisa assim. Sim, os militares não entraram na reforma da Previdência. Sim, e tu acha que deveriam entrar, foi isso que tu disse, né? Toda a sociedade deveria contribuir, já que é um problema de todos os brasileiros. Muito bem. Olha aqui, a Maraí Souza de Oliveira, um elogio pra ti, Ruxo, olha só. Não. Boa noite, bancada. Me dá por escrito que eu vou tomar foto. Esse programa não dá para deixar de assistir, é viciante. Além dos assuntos debatidos com seriedade, é muito divertido. Dona Magda, Dr. Ruxo está impecável. Só tirar aquele pega-rapaz da testa e tá perfeito. Não é elogio, dona Maria. O senhor é uma vítima. Sou. Nunca vem elogio completinho. Você tem que vir de camiseta sem manga, assim. Difícil. Já veio. Doutora Roberta, aí só no Instagram. Uma vez ele veio com uma coisa meio parecidinha. Não era regata, não. Era bem chacinho. Meio assim, meio colando, ficou nada bem. Ele foi proibido de botar aquela camiseta. Eu vim semidesnudo. Veio semidesnudo. Ele queria mostrar os imagens, músculos. por favor. Não tem mais tirado. Malho diariamente. Ele queria. Na época ele estava solteiro em busca de namorado. E olha o seu Mário me debochando aqui e continua e não arranja nada, né, seu Mário? O senhor anda muito feliz. Pra mim, o senhor casou de novo e não conta nada. É verdade. Está muito feliz, o senhor. Está muito feliz. Ele continua dizendo que está solteiro? Continua? Mas que sem vergonha. Mas que sem vergonha. Olha a cara vermelha. O que é isso, Dona? Tu ficou corado por quê? Tu é colorado agora? Essa é a hora, está solteiro. Eu quero parodiar, quero me espelhar na doutora Roberta, que não quer a sua vida privada discutida em público, que não é a doutora Roberta. Não quer eu e a doutora Roberta. Tu não tem o meu Pedro ou o meu Pedra, sei lá. A minha. Também a minha. Como é que a tua hora de explicar a minha pedra. Ela tem o meu Pedro, não tem a minha pedra. Trouxe um monte de matéria e não resolveu. Essa é a mais divertida. Vermelho, puxa. Mas é assim. Eles criticam os vermelhos aqui. A minha Pietra. Pode ser. Piedra também. Mi Piedra. Acabou, graças a Deus. Só amanhã, depois do Jornal da Pampa. Tchau pra vocês. Beijo, durmam bem.
Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.